Fala, meu querido estudante! Sou o professor Marcos Vinícius, professor de Geografia do Estado do Maranhão, para a gente dar continuidade a esse belo projeto, esse novo projeto do Estado, né, em parceria com a nossa plataforma Gonçalves Dias, proposto aí pela nossa Secretaria de Educação, que é o Estudaí, né? Nós vamos estar te entregando uma grande quantidade de aulas, tá? Dos conteúdos centrais envolvendo primeira série, segunda série, terceira série de ensino médio, para tu aprofundar aí teus estudos, tirar todas as dúvidas, né? Para que tu possa aí buscar teus objetivos, belezinha? E você pode contar com a gente da plataforma Gonçalves Dias. E hoje, para começar aí o assunto do terceiro ano, trago para ti uma temática central. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a geopolítica e sobre as ordens mundiais. Já ouviu falar? O que é geopolítica? Né? A gente escuta muito, né? Isso nos jornais, na televisão, a geopolítica mundial, global. Mas o que isso representa na prática? É um fenômeno recente? É um fenômeno antigo? Como é que a gente pode observar essa questão geopolítica mundial? É isso que a gente vai discutir hoje. Então é uma temática muito importante, muito legal, e eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Então pega logo aí teu lápis, pega a tua caneta, pega aí teu caderno e vamos para cima, vamos evoluir, tá? Então eu começo, né? Primeira pergunta que a gente sempre faz quando a gente vai discutir é: o que é geopolítica, Marcos, tá? No caso, geo, né, que vem ali de espaço, e política vem justamente de discussão, ou seja, o diálogo no espaço, né? Mas nós podemos entender na prática, gente, tá? Geopolítica de maneira bem simples. É o estudo, tá, das relações de poder, tá, entre os países. E como, obviamente, essas relações, e quando eu estou falando relações de poder, atenção, eu também estou falando, obviamente, de disputas, né? Como essas disputas, essas relações de poder influenciam no espaço mundial, tá? Então, quando a gente fala na prática sobre geopolítica, a gente está falando sobre relações de ordem e de poder que na prática vão definir quem manda e quem obedece. E se você prestar atenção, ao longo da nossa história, sempre houve essa disputa, né, entre nações que mandavam, nações que eram comandadas, e essas relações de poder, muita atenção, elas se alteram ao longo do tempo. Tá? Então, não obrigatoriamente um país que comandou o processo produtivo, econômico, geopolítico do mundo, há, por exemplo, 200 anos atrás, obrigatoriamente vai ser o mesmo de hoje. A gente percebe isso, eu vou logo citar na prática a Inglaterra, que durante boa parte da idade contemporânea foi a principal potência do mundo, ou seja, era aquela que ditava as relações geopolíticas do mundo. Mas quando a gente analisa hoje, a gente vai perceber os Estados Unidos muito mais fortes, com muito maior poder de influência, a China, por exemplo. Então fica logo muito claro que essas relações de poder que influenciam no espaço mundial, elas se alteram ao longo da história, belezinha? Alguns pontos importantes também que você precisa lembrar, querido estudante, tá? O que a geopolítica ela busca entender? A gente já sabe que ela é disputa de poder, relações, mas ela busca entender como os estados, que quando eu estou falando estado, estou falando dos países, usam sua força política, econômica, militar e cultural para a palavra-chave, né, como eu já disse, dominar ou influenciar outras regiões. Ou seja, como os estados utilizam seus elementos para dominar, né, para, de certa forma, comandar o processo produtivo. Sempre que você fala de geopolítica, lembre-se da palavra disputa e lembre-se que vão existir aqueles que mandam, tá? Deixar aqui bem frisado para ti, um grupo de países que vão comandar o processo produtivo e outros que vão seguir, né, que vão obedecer. Este processo produtivo. Essa é a lógica central, gente, tá? Deixa eu ajeitar esse Ezinho aqui, fica melhor. Pronto. Essa é a lógica central da geopolítica, tá certo? Relações de poder que se alteram, determinam quem manda, quem obedece, tá? E essa forma de determinar, de influenciar, ela pode ser variada. Ela pode ser pelo campo da política, pode ser pela economia, pode ser pela força militar, pode ser pelo aspecto cultural, por exemplo, pelo idioma. A gente vai perceber, por exemplo, que hoje, já até te antecipando, os Estados Unidos, por exemplo, eles são chamados de uma força multiescalar. Por quê, Marcos? Porque os Estados Unidos buscam exercer sua força geopolítica no mundo através da influência política, e, por exemplo, os Estados Unidos nos conflitos regionais,
através da sua força econômica. A gente está vendo isso agora com o tarifaço, né? Como os Estados Unidos estão impactando na economia mundial através de tarifas propostas pelo governo, tá? Pela questão militar, isso fica muito claro, né? O exército norte-americano, olha a guerra da Ucrânia. Olha como os Estados Unidos influenciam nesse conflito a partir da sua força militar. E claro, cultural. Né, a questão do idioma, a questão dos hábitos, por exemplo, que circulam no mundo todo e levam, obviamente, à influência norte-americana, né, o que a gente chama de American Way Style of Life, né, o estilo de vida norte-americano, tá bom? Então, muita atenção nessas questões que envolvem geopolítica. Marcos, me dei alguns exemplos práticos, eu até já te citei, mas reforço contigo, tá? Alguns exemplos práticos de disputa geopolítica. Vou pegar aqui, por exemplo, o pincelzinho aqui, deixa eu ver isso aqui, é isso, tá? Fica muito claro a disputa por países por petróleo. Isso aqui é um elemento muito importante hoje na ordem mundial. E olha o papel que o Oriente Médio exerce aqui, tá? Então, por exemplo, o Oriente Médio não é uma região qualquer. E a gente vai perceber vários países fora do Oriente Médio intervindo ali naquela região. Busca influência geopolítica pelo petróleo, tá? Posso citar também, por exemplo, né, a influência dos Estados Unidos na América Latina e a rivalidade, por exemplo, com alguns países. Eu vou te citar aqui de maneira muito específica o caso da Venezuela, né? Por que que a Venezuela, de certa forma, sofre muita influência dos Estados Unidos? Porque a Venezuela, gente, possui as maiores reservas petrolíferas do mundo. Tá? E os Estados Unidos, quando intervêm geopoliticamente na América Latina e principalmente na Venezuela, o objetivo é ter acesso a esses recursos. Tá? Continuando, o outro exemplo prático também é a ascensão, né, o crescimento da China como potência global. Isso a gente está vendo muito claramente agora. Eu volto a falar do tarifaço, por exemplo, do governo Trump, né, e fica muito claro que o principal objetivo dessas tarifas é justamente conter o crescimento de qual economia? Da economia chinesa, principalmente nos Estados Unidos. Tá certo? E a gente hoje vê muito claramente o mundo sendo disputado em sua liderança mundial por essas duas nações. De um lado, os Estados Unidos da América, do outro lado, a China, e esses países rivalizando para que quem mais influencia, quem mais manda no mundo. E você percebe que a influência ela passa pelo aspecto econômico, ela passa diretamente pelo aspecto tecnológico. Acredito que você esteja vendo aí, por exemplo, a disputa entre a inteligência artificial, ChatGPT, DeepSeek, né, o ChatGPT, que é de uma empresa norte-americana, o DeepSeek, que é do governo chinês, e quem é que é melhor? Isso é uma disputa geopolítica, né? Quem vai fornecer a informação para o mundo? Quem fornece a informação vai fornecer aquilo que lhe convém, de certa forma, tá bom? Então, muita atenção nessa relação da China, é um exemplo geopolítico, beleza? Então, percebe que a geopolítica, gente, ela é algo vivo, tá? Como assim, Marcos? Como é que a geopolítica é algo vivo? Porque ela está sempre se modificando. Um outro ponto importante que você precisa estar atento é que essas disputas geopolíticas, elas não são recentes, tá? A evolução geopolítica, a disputa entre as nações é algo antigo. Inclusive, muitos teóricos já falaram sobre ela. E eu trouxe aqui dois teóricos que falam sobre algo muito importante da geopolítica, tá? O primeiro deles é um geógrafo chamado Friedrich Hatzel. Tá? Hatzel, ele faz um estudo bem interessante, ele é alemão, e ele cria um conceito muito importante para a geopolítica, que é o conceito de espaço vital, gente. O que seria esse espaço vital? É o espaço necessário para que uma nação possa se desenvolver. Hatzel defendia que um Estado ele deveria se expandir se isso fosse o necessário para que esse Estado pudesse sobreviver. E quando fala do Estado expandir, gente, eu estou falando dele dominar outras regiões. Esse princípio do espaço vital, por exemplo, ele vai nortear algumas políticas expansionistas de Estado, que inclusive no século XX geraram conflitos, né? Eu vou dar o exemplo do fascismo, né? Que se baseava nessa ideia do espaço vital, ou seja, se eu preciso me expandir para crescer, eu tenho que dominar outras regiões, tá? Então, é um conceito geopolítico muito importante. Outro conceito geopolítico que a gente precisa estar atento também é o de Alfred Marra, tá? Dos Estados Unidos, onde ele diz que para que um país fosse forte, ele precisaria ter o controle dos mares. Perceba que quando Marra propõe isso, nós temos ali, né, o campo militar, quem dominava os mares como uma forma de dominar o mundo. A Inglaterra, por exemplo, a coroa britânica, ela foi, né, a grande chefiada, ela foi a grande líder nesse processo, né? A coroa britânica dominou durante boa parte da idade contemporânea o mundo porque era a principal potência naval, né? E quando os Estados Unidos até se tornam independentes,
para que os Estados Unidos pudessem ser uma nação forte, inclusive para o mundo, inclusive para a América, era necessário que ela tivesse o controle dos mares, né? Ou seja, também se tornasse uma potência naval, para que ela pudesse ter força de influência. Então são algumas teorias importantes que vão falar aí sobre o raciocínio geopolítico, essas relações de poder. Belezinha? Então, evoluindo, vamos lá, vamos falar de algumas regionalizações do mundo, tá? Que vão influenciar, que vão demonstrar essas questões geopolíticas, essas relações de poder. Eu trouxe algumas para ti muito famosas, tá certo? A primeira delas, a mais famosa, assim, que a gente mais utiliza, que é aquela que divide o mundo em critérios econômicos entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse critério de classificar o mundo, gente, é um critério geopolítico, ou seja, é um critério de força. Porque se a gente prestar bem atenção, os países desenvolvidos são aqueles países que, de certa forma, vão influenciar o mundo, que vão estar na liderança, né? E os países subdesenvolvidos e emergentes, em desenvolvimento, são aqueles que serão influenciados, né? Essa regionalização, que é muito utilizada no contexto atual, ela defende que países desenvolvidos são aqueles que têm economias sólidas, diversificadas, industrializadas, mas que têm um diferencial, que possuem qualidade de vida. E, obviamente, que os países desenvolvidos são aqueles que vão, obviamente, dominar o processo, e aí muita atenção, o processo tecnológico. E isso, gente, é algo constante, tá certo? Vou escrever esse dias bonitinho aqui. É algo constante dentro das relações geopolíticas. Quem domina a tecnologia da época acaba dominando o mundo. E os países desenvolvidos, além, obviamente, de terem qualidade de vida, de terem economias diversificadas, dominam o processo tecnológico, por isso influenciam, tá? Já os países subdesenvolvidos são aqueles que, né, vão estar na dependência, vou até botar aqui, vão ser dependentes, tá? São países que até podem ter economias diversificadas, que são o caso dos países, tá, em desenvolvimento, como, por exemplo, países emergentes como o Brasil. Mas são países que ainda deixam a desejar na qualidade de vida, tá certo? E, por consequência, acabam também sendo dependentes, tecnologicamente, beleza? Então, essas são as nações subdesenvolvidas. Evoluindo, Marcos, dentro desse conceito de teoria de força, surge uma outra regionalização também muito comum, que é a regionalização norte-sul. E a gente até escuta muito disso, né? Países do norte, países do sul. O que isso representa na prática? Representa, gente, principalmente nível de desenvolvimento, tá? Quando nós falamos países do norte e do sul, quem são os países do norte? São justamente os países, desenvolvidos. São os países desenvolvidos que, como eu disse anteriormente para vocês, vão ter qualidade de vida, vão ter economias diversificadas, mas obviamente serão as nações que vão ter o domínio tecnológico, tá? E muita atenção que nessa regionalização, não obrigatoriamente um país que está no hemisfério sul será um país do sul. Vou te dar um exemplo da Austrália, por exemplo. A Austrália é um país que fisicamente está no hemisfério sul, mas é considerado um país do norte, porque é um país considerado desenvolvido, que tem uma economia diversificada e sólida, tem uma ótima qualidade de vida e tem um processo tecnológico avançado. Enquanto os países do sul, gente, são justamente os países subdesenvolvidos. E como eu disse para vocês, vão estar na base de dependência econômica, social e tecnológica. Beleza? Então, regionalização norte-sul. Tem outra também muito famosa, que a gente também escuta muito na televisão, que é essa questão relativa à centro-periferia. Tá? É uma outra forma de regionalizar o mundo, é uma outra forma de definir essas relações de poder, que classifica os países em relação à sua relação de poder entre países centrais e países periféricos. O que são os países centrais, Marcos? São justamente aqueles países que lideram. E quem são os países que lideram, Marcos? Ora, são os países desenvolvidos, que, como eu já disse para vocês muito claramente, são os países que, além de apresentar qualidade de vida, né, bom desenvolvimento econômico, são países que vão liderar o quê? O processo tecnológico. Tecnologia. Tá? Vou botar aqui, tecnologia, pronto. Tá? Enquanto os países periféricos, quem são? São justamente os países, dependentes.
dentes, beleza, só para a gente frisar aqui. E aí são os países subdesenvolvidos, né, que principalmente dependem ali desse processo tecnológico, beleza? Para a gente fechar essa nossa parte teórica, Marcos, me dá alguns exemplos de algumas instituições que também influenciam na geopolítica mundial, que influenciam nessas relações de poder. Eu trouxe algumas aqui para te descrever. Ó, por exemplo, a OTAN. A gente escutou muito sobre a OTAN, por exemplo, no contexto agora, né, da guerra da Ucrânia, que a Ucrânia queria fazer parte da OTAN e a Rússia interviu. O que é a OTAN? A OTAN é um braço militar, gente, criado no contexto da Guerra Fria, tá certo? Então ele tem uma influência militar muito grande. Outro ponto, outra estrutura muito famosa na geopolítica mundial é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Que influencia aí, busca debater as problemáticas do mundo, busca, de certa forma, ali trazer um diálogo para a resolução desses problemas. Um outro elemento, tá, geopolítico muito importante no contexto atual é o BRICS+, né? Que é o crescimento das potências emergentes, né, como o Brasil, Rússia, a Índia e principalmente a China. E o BRICS hoje, principalmente liderado pela China, vem num grande crescimento econômico e rivalizando com os Estados Unidos, né, inclusive ampliando o seu domínio, né, por isso que agora é BRICS+, porque outras nações estão buscando se aliar também ao BRICS, como por exemplo a Arábia Saudita, tá? E a gente tem também alguns fóruns econômicos importantes geopoliticamente, como por exemplo o G7, G8 e G20, que é o grupo das principais economias do mundo. O G7 era o grupo das 7 maiores economias do mundo, que se reuniu para discutir ali as questões econômicas do mundo. O G8 é o mesmo G7 mais a Rússia. E hoje eu te chamo muito a atenção para esse aqui, ó. É o G20, é o grupo das 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. É um fórum econômico mundial que busca debater as relações, principalmente econômicas do mundo. E nesse G20 a gente tem muita disputa geopolítica. Beleza? Então, teoria muito fácil, não é não? Vamos responder algumas questões para a gente fixar isso aqui e fechar com chave de ouro? Olha lá, ó, primeira questão. Ela pergunta direta, né? O que é a geopolítica? Vamos lá. Geopolítica é o estudo das fronteiras naturais entre os países? É a análise das mudanças climáticas globais? É o estudo das relações de poder entre os países? É o controle da população mundial ou é a organização dos partidos políticos? Deixando muito claro, né? Geopolítica é um grande diálogo, é um grande debate que envolve principalmente disputas de poder. Então, você aqui já me respondeu, eu tenho certeza que geopolítica nada mais é do que o estudo das relações de poder entre as nações. E não esqueçam, essas relações de poder, elas estão constantemente se alterando, elas são vivas, tá certo? E a geopolítica é um elemento que está sempre se modificando, sempre atuando. Beleza? Então, estudo de fronteiras naturais não é, tá certo? Vamos aqui passar, tá certo? Então, letra C é o nosso gabarito. Vamos responder mais um, vamos lá. Vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Olha o que a 2 nos diz. Qual das alternativas a seguir representa um exemplo de ação geopolítica? Letra A, o turismo entre os países europeus. Letra B, a troca cultural entre os povos indígenas. Letra C, a disputa entre países por petróleo. Ou letra D, a instalação de escolas e zonas rurais, ou a letra E, a venda de produtos eletrônicos entre empresas. Uma coisa que você precisa lembrar, quando a gente fala de geopolítica, nós estamos falando, obviamente, sobre relações de poder e, obviamente, nós estamos falando sobre disputas, né? E nós já deixamos claro que essas disputas de poder entre recursos naturais, né, entre quem manda e quem obedece, é algo que baseia boa parte da história do mundo, né? Então a gente pode aqui analisar, por exemplo, a letra A, ela fala sobre o turismo entre países europeus. Nós já eliminaríamos isso aqui porque ele já coloca só sob uma perspectiva muito simplória, Europa, né? E a gente aqui, quando está falando de turismo, a gente está falando de uma relação econômica, mas a gente não está frisando claramente poder. Deixa muito claro que existe ali uma proximidade. Letra E, a troca cultural entre os povos indígenas, né? Uma troca cultural, de novo, nós temos aqui, né, uma redundância, né? Dizer que é só os povos indígenas, né? Letra C, a disputa por países de petróleo. Aí sim, né? Quando a gente está falando de disputa, a gente
está falando de petróleo, né? A gente está falando realmente de disputas de poder. Então, o nosso gabarito aqui, eu tenho certeza que você também deixou claro, que é a letra C. Um exemplo muito claro dessas disputas geopolíticas é o caso do petróleo, né? E a gente vê isso muito na prática, a questão do Oriente Médio, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a própria questão da Venezuela, né? Por que países como Irã, Iraque, por exemplo, influenciam tanto na geopolítica mundial, batem de frente com os Estados Unidos? É por causa da questão do petróleo. A própria guerra da Ucrânia, né, que a gente pode citar agora, a Ucrânia tem uma área de hidrocarbonetos muito importante, tá? E a Rússia tem muito interesse. Então, isso é um exemplo de disputa geopolítica. Então, esse é o nosso gabarito para a gente fechar aqui com chave de ouro. Então, galerinha, a questão é essa, né? Letra C, disputa geopolítica por petróleo, é um exemplo muito claro de geopolítica. Então, é isso. Geopolítica, ó, suave na nave. Te espero para as próximas aulas, hein? Vem com a gente, estuda aí. Valeu!